Fala galera, chegando para mais um vídeo aqui no nosso canal. Obrigado a você que tá ligado com a gente sempre, conferindo os nossos conteúdos. Então se inscreve aqui no canal, já habilita a notificação. Vamos chegar junto nessa perseguição que estamos rumo aos 100 mil inscritos aqui no canal, fechou? Tema de hoje, Campeonato Paulista, que tem aí as quartas de final a partir desse final de semana. Como sempre, nesse regulamento já consagrado do Campeonato Paulista, os times do mesmo grupo só vão se enfrentar a partir de agora, nessa fase quartas de final. Então a gente tem esses times aqui classificados: Red Bull Bragantino e Botafogo, São Paulo e Água Santa, Corinthians e Ituano, Palmeiras e São Bernardo. E a surpresa, não sei nem se é tão surpreendente assim, o Santos fora de novo pelo terceiro ano seguido. O Santos está fora. Antes de eu falar de confronto a confronto, que é a minha ideia aqui nesse vídeo, quero falar rapidinho do Santos, né, cara? Uma decepção. O trabalho do Papito não engrenou até agora. O Odair Hellmann é um técnico que eu acho que é um técnico bom, não é nenhum inventor da roda, não é um técnico que vai fazer o Santos jogar um futebol super bonito, mas ele costuma fazer dos seus times sólidos. Isso ainda não aconteceu no Santos, então o Santos tem que ficar de olhos bem abertos. Primeiro para ver se consegue uma vaga na Copa do Brasil, vai ver se vai jogar a Copa Paulista. Eu não sei o que o Santos vai fazer, mas vamos entender porque o Santos tem esse problema para a temporada que vem. E para o Campeonato Brasileiro que se avizinha, porque o Santos está muito abaixo, o momento é realmente muito ruim, e contratar eu acho que está fora de questão. Então o Santos vai ter que se organizar ou se reorganizar para ser competitivo, que é o que eu espero do time, tá? Porque é essa a característica do trabalho, ou dos trabalhos do Odair Hellmann, fazer times competitivos. Então, lamentável o Santos ter ficado fora, ainda mais perdendo na última rodada pro Ituano do jeito que perdeu. Mas vamos lá, pra gente falar aqui confronto a confronto, começar falando do jogo até que abre, né, essa fase quartas de final, que é o jogo do Palmeiras, e que foi o melhor time da primeira fase, né? O Palmeiras tem como, não sei se o grande trunfo, mas tem como, assim, realmente o grande nome desse time, desse momento, o Abel Ferreira, que a gente tá vendo aí. Muito sólido o Palmeiras na primeira fase, invicto até aqui. É um time que se defende muito bem, que ataca bem, né? Já atacou melhor do que atacou necessariamente nesse Paulistão. Teve só 18 gols marcados em 12 jogos, mas só sofreu 5. Segunda melhor defesa, só o Água Santa. Ou melhor, só sofreu 5. O Água Santa, melhor defesa, né? O Água Santa tomou 9 gols. Então, assim, é um time que, porra, eu acho que tem tudo pra ser, se não um semifinalista, é o time mais sólido desse campeonato, tá? E quando eu falo sólido, eu não tô dizendo nem o time que joga necessariamente futebol mais ofensivo, mas é o time mais equilibrado, é um time que corre pouquíssimos riscos, tem todo aquele roteiro, aquele padrão do time do Palmeiras no ano passado. Perdeu peças, é verdade, mas ainda assim dá pra dizer que recuperou peças, como o caso do Rafael Veiga, que no ano passado, reta final, estava lesionado, não estava conseguindo jogar. Até antes da lesão, ele já tinha, assim, de repente, inclinado um pouquinho para baixo a sua performance. E o time passou super bem nos clássicos, inclusive, lembrando aqui até o clássico contra o Corinthians, que poderia ter vencido, talvez até devesse ter vencido pelo que produziu no jogo. E é um time muito confiável. Só que vai enfrentar a segunda melhor equipe nessa fase classificatória, que foi o São Bernardo. Uma campanha espetacular do São Bernardo. Se tivesse vencido na última rodada, inclusive, poderia mandar esse jogo, né? O time do São Bernardo, que é a grande surpresa. Assim, acho que pela maturidade do time do Palmeiras, pela maneira do Palmeiras de jogar, especialmente os jogos grandes, que é o que me chama a atenção nessa trajetória do Abel Ferreira no comando da equipe. Quando é um jogo de mata ou de mata-mata, o Abel ele consegue entender exatamente o que o adversário pode fazer e acaba usando sempre o melhor veneno. Então, por mais que o São Bernardo tenha feito uma campanha, podemos dizer assim, espetacular, né? Acho que essa é a expressão que tem que ser usada, espetacular, apesar da derrota na última rodada para Água Santa, o Palmeiras ele é favorito para o jogo e espero nesse jogo sim um dos jogos mais legais, tá? Porque o São Bernardo é um time que ataca, que vai para cima, fez 21 gols, mais 3 gols do que o Palmeiras nessa fase classificatória. Então a promessa é de um jogo, em termos de equilíbrio,
que é difícil falar que vai ser um jogo equilibrado, em termos de equilíbrio é mais equilibrado, porque tem o Palmeiras, campeão brasileiro, um time muito forte, muito sólido do outro lado. Mas pelo que foi a primeira fase, pô, acho que dá pro São Bernardo realmente encarar o jogo com possibilidades de classificação. Olhando para os outros jogos, então, só recapitulando, né? No sábado a gente vai ter esse primeiro jogo, Palmeiras e São Bernardo. No domingo, 2 jogos, Bragantino e Red Bull Bragantino e Botafogo de Ribeirão Preto, e Corinthians e Ituano, né? Passar rapidinho aqui do jogo entre Bragantino e Botafogo. O Botafogo perdeu na última rodada para o São Paulo. Acho que o Bragantino, pô, por ser um time de Série A, por ter o investimento que tem, não foram 2 times que eu acompanhei profundamente aqui nesse Campeonato Paulista, mas imagino que o Red Bull Bragantino tem aí a sua dose grande de favoritismo para o confronto. Então, dá pra gente projetar o Red Bull Bragantino avançando nesse jogo, sim. Corinthians e Ituano. Cara, eu vou falar uma coisa. Eu acho esse time do Corinthians, do jeito que vem jogando, vamos ver como é que vai estar a recuperação do Renato Augusto. Eu narrei o último jogo da fase de grupos do Corinthians. Cara, tem me deixado muito satisfeito o desenvolvimento do trabalho do Lázaro. É um time que joga um futebol ofensivo, joga futebol assim, controlando a posse de bola. Recuperou o Juliano nessa reta final de Paulistão, que tem sido um cara de carimbar a bola no meio campo. Tem no Renato Augusto um cara que é genial, o melhor jogador do time. O Roger Guedes está aí, é um dos artilheiros do campeonato. Mas para mim o melhor jogador do time é o Renato Augusto. É impressionante quando ele toca na bola, quando as coisas realmente ficam clareadas, né? Porque ele acha um passe, tem aquela chapada de fora. Na última rodada até fez gol anulado por uma falta do Fagner, mas assim, é um jogador muito completo. Eu olho pro time do Corinthians hoje e acho um time muito, muito interessante de ver jogar. Diferente até do que era o time do Vitor Pereira, que era mais engessado. Era bem competitivo, mas era mais engessado. Eu olho para esse time do Corinthians e acho um time, porra, do meio pra frente, cara, eu diria até que sedutor. Porque tendo o Adson, que deve ser titular nesse jogo, um moleque muito, muito liso, muito arisco, decidiu um clássico nessa temporada contra o São Paulo lá no Morumbi, também mais um jogo que eu narrei lá no YouTube do Paulistão, sendo fundamental. O Yuri Alberto, ele é muito mais do que só um cara que faz os gols, ele fica pendulando o tempo inteiro, puxando o zagueiro de um lado para o outro, ele não para de correr. O Roger Guedes tá vivendo uma temporada iluminada, a gente percebe o time do Corinthians leve, solto, querendo jogar, e o Roger Guedes faz parte disso. Toda hora ele cai pela esquerda onde ele é melhor, mas se a bola não estiver chegando, ele vai circulando o meio de campo, vai pro lado direito. Então, olha, o Palmeiras é o time mais pronto, mais preparado pelo tempo de trabalho do treinador, do Abel Ferreira. Mas eu acho que hoje o Corinthians, ele tá... O referencial do campeonato do estadual nunca é o melhor para a gente avaliar isso, mas eu tenho gostado muito do jogo do Corinthians. O que eu quero dizer com isso é que eu acho que o Corinthians hoje ele tá num nível muito alto. Tá? Tem, de novo, 2 bons laterais, o Fagner continua sendo o Fagner, o Fábio Santos, porra, Esperi, pura. E aí tem não só um time titular bom, como eu acho que tem ótimas alternativas. Se a gente considerar o Fausto Vera o primeiro homem, aí como é que vai jogar o Corinthians nesse jogo contra o Ituano, que a gente tem que lembrar quase foi rebaixado. Esse grupo do Corinthians que ele não enfrentou era o grupo mais fraco, com 3 equipes ali lutando contra o rebaixamento na última rodada. Então, se a gente imaginar o meio campo hoje, ele pode ter o Fausto Vera, pode ter o Duqueiroz, pode ter o Renato Augusto. Ele pode ter Fausto Vera, Juliano, Renato Augusto. Ele pode ter o Maicon, e Fausto e mais um, sabe? Acho que ele pode brincar nesse meio de campo. Tem o Rony, que eu tinha até esquecido também. Tem o Rony ainda nesse meio que tá jogando muito bem. Então, assim, tem opções boas pro núcleo, para aquela parte mais central do meio campo. Tem algumas boas opções, eu tô falando de alternativas do meio para frente. O Romero sempre é um cara que pode contribuir, nem tem sido um cara tão importante, mas aí eu vou repetir o nome do Adson aqui, que é um moleque que eu tenho achado ter jogado muita bola quando entra e quando parte de titular. Então é um time pra gente ficar de olho, tá? Pra gente ficar de olho para coisas interessantes nessa temporada. No nível de jogo, nos seus melhores momentos, eu acho que o Corinthians ele pode competir com qualquer equipe, até analisando individualidade, tá?
pegando esses 3 caras que estão na imagem aqui, não é qualquer time que tem 3 jogadores desse nível. De verdade. Então, estando encaixado, e me parece que o momento do Corinthians é um momento de encaixe, mesmo só tendo vencido acho que 2 dos últimos 6 jogos no Campeonato Paulista, mas já estava com a classificação encaminhada, eu confio, eu tenho gostado bastante do trabalho do Fernando Lázaro e confio nas individualidades do time e acho que é um time realmente para a gente ficar de olho e ver o que pode aprontar na temporada, começar pelo Campeonato Paulista. Tem para mim a obrigação de passar pelo Ituano, pela fraca campanha do Ituano, apesar da classificação e da vaga na última rodada, e pelo talento que tem o Corinthians, com uma semana inteira aí de treinamentos antes do confronto da semifinal, da quarta de final, desculpe. Para a gente fechar então, depois de ter passado aqui por 3 duelos, ficou restando o São Paulo, né, que vai enfrentar o Água Santa. Esse jogo vai ser no Allianz Parque, né? Tem show do Coldplay, se eu não estou enganado, no Morumbi. Isso pode, de alguma forma, equilibrar as coisas, dificultar um pouco mais para o São Paulo, porque não vai jogar no seu estádio habitual, e que é um estádio onde o torcedor do São Paulo tem, lotado todos os jogos. São Paulo, narrei alguns jogos também do Tricolor nesse Paulistão, e confesso que eu oscilo um pouco a minha, assim, tal qual o time oscila, eu também acabo tendo alguma dificuldade de verdade para analisar o São Paulo, se é tudo isso, se não é, porque o Rogério, ele mexe bastante na escalação. Nesse momento, né, ele encontrou o goleiro titular desde o início da temporada, ele vem dando moral para o Rafael. O Rafael já está na temporada que ele mais agarrou nos últimos anos todos, mais do que ele agarrou em 2 anos de Atlético, ele já agarrou nessa temporada. Teve problemas, né, de lesão, o São Paulo convive muito com isso. E na zaga, acho que a gente ainda tem alguma dúvida, mas do meio de campo para frente, cara, eu acho que o São Paulo tem algumas peças muito interessantes. Jackson Mendes caiu como uma luva. O equatoriano tem o toque curtinho, até e acho que ele é um típico motorzinho de time que todo técnico gosta de ter. O Luan tá recuperado da lesão, fez um golaço no último final de semana e é mais um moleque de maior poder de marcação, mas que sabe sair pro jogo. Eu olho para esse meio de campo do São Paulo hoje e tenho dificuldades até para dizer qual que seria o São Paulo titular. Por isso que eu tô, assim, fico pensando um pouco em como seria a escalação ideal desse São Paulo, se é com Jackson Mendes, com Nestor. O Caleri tá machucado, né? Mas o Galupa é o artilheiro do time, também é um cara que joga mais avançado, volta no meio de campo. Então, assim, a zaga vai ser o que? Alan Franco e Beraldo? Essa é a zaga? Ou vai botar o Pablo Maia também para jogar de zagueiro? Na lateral esquerda, eu acho que o São Paulo ainda tem alguma dúvida. Caio Paulista jogou várias partidas, não seria o Wellington a melhor opção para jogar na lateral esquerda? Eu, se fosse o Rogério, iria de Wellington. Acho que, eu não sei se ele tem dúvida. Em cima das escalações que ele vem colocando nos últimos jogos, eu tenho alguma dúvida do que será essa escalação do time do São Paulo. Mas, independentemente da escalação, eu vejo méritos no trabalho do Rogério. Apesar de muita gente reclamar, e eu sei que o perfil dele acaba atraindo muitos holofotes, tá? Mas eu vejo eu vejo o time do São Paulo com propósito de jogo. Muitas vezes joga com 4 homens de frente mesmo, tá? Quando você olha lá naquela escalação, pode ser um 4-3-3 ou um 4-2-3-1, dependendo aí da emissora que fizer o jogo. Mas a gente várias vezes vê o São Paulo atacando com 2 caras pela beirada, 2 caras por dentro, né? Especialmente quando é Luciano e Caleri, porque o Luciano tem muito a questão da chegada, dessa proximidade dele com o gol. Então, dos 3 ditos grandes que estão nessa fase final, eu acho que o São Paulo hoje é o que está mais atrás, tá? Não é porque perdeu para o São Bernardo há algumas semanas que eu diria que o São Paulo é pior do que o São Bernardo. Não acho que seja, não. E é um time, cara, que, repito, eu acho as individualidades do São Paulo interessantes, cara. É um time que, se você for olhar
para nomes, como eu estava falando mais cedo, o Rodrigo Nestor. Eu não sei se você, que é torcedor de São Paulo, gosta. Eu, como narrador, eu gosto de ver o Rodrigo Nestor jogando. Acho que é um moleque que dá muita dinâmica no meio campo. Ele vai, se aproxima também. Ele com o Jackson Mendes podem formar ali uma dupla legal. O Galo, por exemplo, é um que está fazendo os gols, mas eu não vejo ele tão participativo no jogo quanto outros jogadores, sacou? Mas, porra, o cara tá vivendo uma fase iluminada, né, bicho? Tá batendo bem na bola, fazendo gol de pênalti, fazendo gol de oportunismo, fazendo gol na segunda trave, entrando, fazendo gol, pegando forte na bola. Então, é um São Paulo que vai ter a sua dose de favoritismo até bem ampla no confronto contra o Água Santa, que tem que ser aplaudido. Fez 23 pontos o Água Santa nessa fase classificatória. E acho que no final das contas, a gente deve ver os times da Série A avançando às semifinais. Seria aí realmente semifinais de alto nível. E a gente teria que analisar a classificação geral para ver quais seriam os confrontos. Supondo que todos vençam no tempo normal, dentro dessa minha projeção, o Palmeiras, melhor campanha, iria a 31 pontos, iria enfrentar o Red Bull Bragantino. E teríamos São Paulo e Corinthians, com o São Paulo sendo mandante, caso todos aqui vençam no tempo normal ou não nos pênaltis, teríamos essa combinação de jogos nas semifinais, em jogos únicos também, e que prometem. Eu acho que o Campeonato Paulista, sem dúvida nenhuma, é aquele que melhor prepara os times para a sequência da temporada, porque são confrontos bons, tá? Na sua média, mesmo um jogo contra um time de menor investimento, ele é um jogo razoavelmente competitivo. E os times aqui do futebol paulista acabam se beneficiando disso. No caso do Santos, né, acabou se prejudicando por ter um campeonato mais duro e ficou de novo fora da fase de mata-mata. Nessa fase quartas, fase de mata. Então, a promessa para mim é dos três grandes passando, de Palmeiras e Corinthians num nível mais próximo, é como eu enxergo hoje, tá? Pela qualidade individual. Eu acho que o Corinthians ele tem, em vários momentos, até talvez individualidades melhores do que o Palmeiras para decidir um jogo. Isso para mim é discutível, mas já soltei essa aspa forte aqui. E o São Paulo um pouquinho mais atrás. São Paulo e Red Bull Bragantino um pouquinho mais atrás, talvez até em níveis parecidos. Os outros, se avançarem por aqui, para mim vai ser vai ter alguma dose de surpresa, umas mais, outras menos. Fechou? Deixa o like, se inscreva no canal. Obrigado pela companhia por aqui. A gente está rumo aos 100 mil inscritos. Então vou pedir aqui novamente para você compartilhar, espalhar aí a nossa palavra e ficar ligado aqui para quando a gente dropar novos conteúdos. Fechou? Um abraço a todos e até a próxima. Tchau!